Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano. Esse vídeo é direcionado aí para o Pirula, é uma resposta aí para o vídeo do Pirula, reflexões sobre o desarmamento. Pirula, espero que você esteja assistindo esse vídeo. Eu gostaria de dar para você um feedback, uma resposta a respeito disso que foi apresentado no seu vídeo. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que eu acho que a sua abordagem está correta. A gente está vivendo um estado de violência absurdo no Brasil, né, que a gente não pode tolerar. Né? Se eu não me engano, aí pelo um dado que eu vi em um artigo recentemente, somado às mortes em todas as áreas de guerra do mundo e talvez nos outros países também, não chega ao número total de mortes que ocorre no Brasil. Né? A gente tem um número de homicídios no Brasil maior do que o resto do mundo todo somado, né? Então é altíssimo, é absurdo. Nós temos um índice de violência tão grande assim no Brasil e a sociedade está vulnerável. Nós estamos à mercê aí de pulsos amarrados, né? Graças aos nossos políticos aí, né? Tipo, além de a gente ter uma taxa de homicídios altíssimo, a investigação criminal não funciona. Né? E aí é que entra um outro ponto aí que eu gostaria de falar a respeito do seu vídeo. Né? Você apresentou dados, né? Você apresentou ali os mapas mostrando que não existe correlação entre a posse de armas e a violência nos países. Né? Existem países que têm uma posse de armas muito elevada entre os cidadãos e em alguns países você tem índices de criminalidade baixos, em outros você tem um índice de criminalidade um pouco mais elevado. E enquanto tem outros países onde a posse de armas é mais difícil e em alguns pontos você tem índices de criminalidade baixos, em outros países você tem índice de criminalidade alto. Né? E aí quando você vai falar a respeito do desarmamento e tal, o pessoal quer falar ali a respeito dos índices de criminalidade, tem algumas ONGs aí que recebem dinheiro público e chegam ali com esse discurso emotivo, querendo dizer que a arma ela traz riscos, né, para a vida das pessoas, para o seu proprietário. E algumas dessas maiores organizações não governamentais apresentam dados, né? Dados, só que são dados que são maquiados. Então, para se ter uma ideia, pelos dados oficiais no Brasil, se eu não me engano, 92% dos crimes de homicídio não são solucionados. Né? Ninguém sabe quem são os autores ou porquê da ocorrência de 92% dos homicídios no Brasil. Né? E aí os caras vêm falar que a quantidade de homicídios que é causada por menor de idade é abaixo de 1%, e uma série de outras abobrinhas aí, sendo que, poxa, se você só sabe com alguma certeza quem é o autor de 8% dos homicídios, então você não sabe nada a respeito dos homicídios. Né? Como que você pode dizer que uma porcentagem de todos os homicídios é causado por menores de idade, por exemplo, se os outros 92% você não sabe? Pode ser tudo menor de idade, pode ser tudo maior de idade, podem ser todas mulheres, todos homens, podem ser ursos, sei lá, ninguém sabe quem causou esses homicídios, né? E querer apontar a causa da violência no Brasil baseado em 8% só é muita presunção desse pessoal. Né? Essas estatísticas que são apresentadas, que são tiradas da bunda, né, realmente, pelos desarmamentistas, pela ONG Viva Rio, dizendo que o Estatuto de Desarmamento salvou tantas 100 mil vidas.
Baseado em que eles apresentam isso? Meu, se as estatísticas de homicídio apenas sobem em todos os anos, se tem uma taxa crescente de homicídios no Brasil, nas campanhas do desarmamento, existem lá documentados lá os estados que mais entregaram armas, né? E boa parte deles estão no Nordeste. E esses estados onde a população mais entregou armas são os estados que se tornaram mais violentos na atualidade, né? Com índices de violência muito acima da média, né? O estado de São Paulo é o estado que, se eu não me engano, é o estado que mais investe em polícia estadual, né? E então você tem um investimento massivo do estado em policiamento e, por outro lado, você tem também essa questão das facções criminosas, que elas não deixam o crime fugir das rédeas, tudo é controlado. Então o estado de São Paulo ele acaba, através da atuação do estado e de crime organizado também, que a gente não pode esquecer disso, o estado de São Paulo ele baixa os índices de criminalidade, né, hoje em dia. E em algumas regiões, para o indivíduo cometer um crime ou cometer um assassinato, porque ele acha que ele tem motivo para cometer algum assassinato, ele tem que pedir bênção para a facção criminosa para poder realizar aquele assassinato, né? Se ele cometer um assassinato em alguma determinada região ali sem autorização, ele vai ser julgado pelo crime organizado, provavelmente ele vai ser morto, né? Enfim, ele vai sofrer punições. E aí o Brasil ele é feito para dar errado, por incrível que pareça. Tudo aqui no Brasil é feito para complicar a vida do cidadão, né? Se fazem tantas leis que dificilmente você consegue cumprir todas as leis, né? Em algum momento da sua vida você vai estar infringindo alguma regra ou alguma lei. E aí você tem, de um lado, o Estado que dificulta regras, burocracias e gastos e tudo mais, a vida daquele indivíduo que quer seguir as regras, quer viver de forma correta, e por outro lado você tem a impunidade, né? Tal, como eu já falei, aí nas taxas de homicídio, 92% dos homicídios não são solucionados, né? São homicídios que ocorrem, não se prende o bandido, nem se sabe quem foi o autor do homicídio, né? Homicídio, isso sem falar dos outros crimes que ocorrem. E um deles está aqui, ó. Boletim de ocorrência. O carro da minha namorada estava parado na frente da minha casa e passou a noite na rua, na frente da minha casa. Na manhã seguinte, eu encontrei a porta forçada, foi roubado um celular da minha namorada, uma trena laser de um colega meu que havia sido emprestado pra gente, e uma faca semelhante a essa aqui. A única diferença é que a faca que foi roubada era cromada, né? Mas como vocês podem ver, eu sou amante de armas, eu gosto desses artefatos, eu coleciono alguns, eu faço uso de alguns deles, porque eu sou praticante de arte marcial, e então eu tenho esses objetos, né? E uma faca semelhante a esta foi roubada do carro, foi arrombado na frente da minha casa por um indivíduo, provavelmente para comprar drogas, né? Ele pegou coisas pequenas, ele não roubou o carro, não roubou o som do carro, roubou coisas pequenas que podem ser vendidas com facilidade aí. Mas você vê, poxa, o cara arrombou o carro na porta da minha casa, pegou essa faca, se ele quisesse pular o muro. Diante dessa situação, eu levei o carro até a delegacia de polícia, registrei o boletim de ocorrência e conversando com o escrivão que me atendeu, eu comentei a respeito da porta do carro da minha namorada, que ele estava cheio de marcas digitais, né? E aí eu comentei, nossa, não, o cara deixou todas as digitais dele ali na porta e tal, tipo, só tirar a digital do cara ali e identificar o indivíduo. O policial virou pra mim e falou, poxa, você tá assistindo muito CSI, tipo, a gente não tem como identificar o cara. Eu falei, porra, enfim, tá aqui o boletim de ocorrência,
Isso aqui foi lavrado em 2014, né? E provavelmente o cara não foi preso, meus objetos não foram recuperados, tá aí mais um bandido impune. Provavelmente não foi a primeira vez que ele roubou, não vai ser a última, o cara pode estar solto, pode estar morto, não sabe. E, poxa, meu, pra que eu vou lá e boto a porra da digital num documento quando eu vou tirar um registro? Quando eu vou tirar meu RG? Quando eu vou tirar minha carteira de trabalho, vou lá e tem todo aquele trabalho lá de sujar meu dedo e o Estado ter ali a minha digital, e na hora que o filho da puta vem, comete um crime, e eu procuro o Estado para que o Estado recupere os meus objetos, ou pelo menos faça justiça essa agressão que eu sofri, não existe como identificar o cara, não existe um sistema capaz de identificar o meliante através de uma digital. Aliás, ele deixou várias na porta do meu carro e o cara segue impune, né? Tá aqui, ó. Tá aqui o boletim de ocorrência. O cara, até hoje, eu não recebi satisfação nenhuma, né? Provavelmente o cara não foi preso, fica por isso mesmo, né? Esse é o problema do Brasil, é a casa da mãe Joana, né? Infelizmente aqui no Brasil, vamos ser claros aqui, vamos ser honestos, no Brasil as coisas são feitas de um jeito que o crime compensa. Infelizmente é isso que acontece. O cara que quer trabalhar, ele passa por uma série de burocracias absurdas para trabalhar honestamente. O empregador tem burocracias absurdas também, que dificultam a vida do empregador, paga tributos altíssimos, pesados, uma carga tributária filha da puta, né? Pra gente falar claramente aqui, rasgar o verbo, enquanto que o crime organizado, ele é quase certo que ele não vai ser punido, né? Existe a questão da corrupção, né? Porque o crime organizado tem dinheiro, policiais recebem mal, a investigação é nula, não existe. É a casa da mãe Joana, cara, é a terra do oba-oba. Esse é o problema aqui do Brasil, né? Então você tem todas essas coisas conspiram para que a criminalidade ela floresça. Tem pessoas que cometem crime por necessidade, existem, né? Tipo, pessoas que a pessoa está passando fome, vai lá e rouba um pacote de bolacha, um bife, sei lá, algum alimento no mercado, vai presa ou não, pode ser inocentada aí. Em alguns casos aí ela pode ser inocentada, né? Se caso for comprovado que ela está passando necessidade realmente e ela cometeu o delito ali por questão de sobrevivência. Você tem também essa questão da abstinência de drogas, enfim, coisas onde o indivíduo ele não tem de fato controle sobre seus próprios atos, mas alguém tem que controlar, alguém tem que tomar medidas para que esses indivíduos não cometam esses crimes, né? E seguem cometendo os crimes dele aí de forma impune, né? E aí você tem pessoas que podem cair na cadeia por diversos motivos, né? Uma pensão alimentícia, um delito menor, ela cai ali na cadeia. O nosso sistema judiciário é enrolado pra caramba, não resolve nada, o cara fica mofando lá e ele está ali num mundo de violência, né? Um mundo de violência onde ele pode ser agredido, ele pode ser vítima de violência sexual, enfim, uma série de problemas aí que o cara vai enfrentar lá no mundo do sistema penitenciário. Aí ali dentro daquele sistema carcerário existem as facções criminosas que atuam ali dentro, eles comandam crimes ali de dentro do presídio, até inclusive, e eles podem de repente oferecer proteção para o indivíduo, né? Não, se você se filiar à nossa facção, a gente protege aqui dentro, mas quando você estiver lá fora, lá você tem que pagar uma mensalidade para o pessoal, e se te pedirem para fazer alguma coisa você tem que fazer, né? E aí se o cara abraça uma coisa dessa, o cara tá fudido, né? O cara não sai mais dessa vida, né? E às vezes o cara pode estar lá depois que ele cumpriu a pena dele, ou está em regime semiaberto, pode estar trabalhando numa empresa registrada, vivendo sua vida honesta, recebe uma ligação dando uma ordem para ele cometer um
algum crime ou auxiliar em alguma atividade ilegal aí, o cara tem que fazer. Então você tem aí um sistema corrupto através do qual o crime é autossustentável. E assim a criminalidade segue solta e permanece impune aqui no Brasil. Infelizmente é isso que acontece aqui no Brasil, né? E aí, do lado da população, por exemplo, você tem aí a polícia que não investiga, se investiga, investiga muito mal. O policiamento ele não tem condições de permanecer em todos os locais a todo momento, isso é óbvio, nenhum lugar do mundo conseguiria uma coisa dessas. E a única medida que a sociedade pode fazer para se proteger é criar aparatos de segurança. Então você constrói um mundo mais alto, coloca cerca elétrica, câmera de segurança, mas todos esses obstáculos eles podem ser ultrapassados, né? No máximo eles atrasam a invasão ali do seu domicílio, né? E suponhamos que você vá procurar comprar uma arma, por exemplo. Tem lá na legislação lá uma série de requisitos que você tem que cumprir, coisas que eu julgo que são absurdas, como por exemplo, você tem que comprovar ocupação lícita. Então quer dizer que aquele cara que está desempregado, ele não tem direito a se proteger? E por final você tem que alegar ali, justificar a necessidade efetiva de você ter uma arma, né? E isso é uma coisa subjetiva, né? E cabe ao delegado da Polícia Federal aceitar ou não. E o cara, como é subjetiva, vai da opinião dele. Ele pode, uma coisa que é necessidade para mim pode não ser para ele, né? E aí o Ministério da Justiça, ao qual a Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça, eles têm ali uma instrução para que os delegados neguem o registro e o porte para todo mundo, né? Então, naquele caso ali que você falou, da briga de trânsito, que o cara saiu e o cara sacou uma arma, provavelmente esse cara é bandido. Ou é algum policial que não devia nem estar na corporação, né, para sacar uma arma por causa de uma briga de trânsito sem necessidade, né? Porque cidadão comum honesto ele não é. Porque cidadão honesto nenhum vai conseguir o porte de arma, né? Se o cara tem a arma registrada e ele não tem o porte, né, que o Estado não dá, e ele sai com a arma para fora, ele está cometendo um crime de porte ilegal, né? E eu acredito que a maioria das pessoas que possuem o registro regular aí, que possuem arma em casa, sim, o porte, o cara não sai pra rua com a arma, ele está sujeito a ser preso, ele pode perder a arma dele, enfim, ele vai dificultar mais ainda a vida dele, né? Como se já não bastasse todas as dificuldades que o Estado impõe pra gente. Então, esse que é o problema da legislação brasileira, né? Você tem uma série de burocracias e requisitos que você tem que cumprir, você cumpre tudo e chega lá na hora lá, o cara pode simplesmente falar, não, você não precisa de arma porque existe policiamento para te proteger. E hoje em dia tem lá o PL 3722 do Rogério Peninha. Cara, o Rogério Peninha está de parabéns com esse projeto de lei, ele está fazendo a coisa correta nesse momento, e eu acredito que a gente deveria avançar mais nessa questão da liberação de armas. Primeiramente, com relação à restrição de calibres. A restrição de calibres foi criada pelo Getúlio Vargas depois da Revolução de 1932, e a única razão pela qual ele criou a restrição de calibres de arma foi para dificultar que houvesse novamente uma revolução ou algo do tipo que pudesse tirar ele do poder. Mas falando em legítima defesa, você tem restrições de calibres ali, e os calibres que são liberados para a população poder se defender são calibres fracos. O pessoal costuma falar que são calibres anêmicos. Então, poxa, eu vou procurar uma arma para poder me defender, só que eu só posso escolher as piores. Aquela arma que tem um stopping power maior, ela tem maior capacidade de parar um agressor com um disparo só, é uma arma que eu não posso ter acesso. Então, poxa,
Ou se eu, por exemplo, eu quiser comprar um colete à prova de bala, eu não posso comprar um colete à prova de balas porque é restrito. Eu não posso me proteger, não posso colocar colete, não posso utilizar uma arma que seja efetiva, né? E assim fica. E você trata todas as pessoas como se estivessem na mesma situação. Você tem pessoas que estão dentro de um condomínio, em uma cidade, um condomínio com segurança, com um muro alto, com cerca elétrica, com câmera de segurança, numa cidade que tem um sistema de iluminação pública eficiente, e você tem um outro cara que está lá no final do sertão, no meio do mato, sozinho com a família dele, não pega celular, não pega rádio, não tem como chamar socorro, e você trata essas duas pessoas de forma igual, né? Poxa, o cara que está lá afastado, está numa área rural, ele está desamparado. Na minha opinião, o ideal com relação à legislação de armas seria o seguinte: aquele indivíduo que possui uma residência em uma área rural, automaticamente ele deveria ter o seu porte e a sua posse, né, o registro, concedidos automaticamente devido ao fato dele morar em um local afastado, né? Ele não pode contar com a ajuda do Estado para se proteger, né? A única coisa que ele pode fazer ali é se armar para poder se defender. Já em caso de área urbana, dentro de casas, né, tipo, você deveria ter acesso à arma que você bem escolhesse, né, com salvas exceções aí de metralhadoras com calibre muito ignorante aí, né? Mas as armas curtas e armas longas semiautomáticas deveriam ser liberadas. E um outro problema da legislação atual é que você vai lá e suponhamos que você seja contemplado, né? Você recebe o registro da sua arma de fogo, você vai, compra a arma de fogo, leva para casa, depois que chegou em casa você não pode mais tirá-la de casa. Então você não pode nem ir ao stand de tiro, praticar com a sua arma para saber se ela é confiável, como que ela se comporta quando você realiza um disparo. Você não tem meios de praticar para que aquela arma seja eficiente quando você precisar realmente, né? Isso é uma coisa absurda também da nossa legislação atual, né? E outras coisas que deveriam ser culturais, né? Então deveria ser diferente, né? Tipo, como por exemplo, você tem nos Estados Unidos uma cultura de armamento e de caça também muito grande, onde é comum que o pai ensine o filho a atirar em algumas regiões, né? Tem regiões lá onde se o cara não caçar, ele morre durante o inverno, né? E ali é comum o pai ensinar o filho a atirar, ensina todas as regras de segurança, como manejar a arma, e o indivíduo ali desde pequeno já cresce compreendendo que aquele instrumento ele representa um risco, né, que se manejado de forma errada ele pode causar uma morte, né? Então desde pequeno a criança já tem uma noção de responsabilidade com relação ao manejo de armas. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil você falar em armas você está falando do capeta. Tipo, você se mostrar uma faca dessa, por exemplo, o pessoal já, nossa, você está armado, você vai matar alguém. Não, isso aqui é um instrumento, é um pedaço de ferro afiado. Isso aqui não tem capacidade de induzir um comportamento sobre um usuário, assim como você demonstrou no seu vídeo a respeito do estupro, né? Tipo, a mulher que utiliza uma roupa mais curta, ela não induz a sociedade à volta dela a estrupá-la, né? O estuprador ele já tem suas próprias motivações. E com isso aqui é a mesma coisa, né? Tipo, na mão de uma pessoa que não tem índole criminosa e não tem motivações para cometer um crime, isso aqui nunca vai cometer um crime, né? Já aquele indivíduo que vai tentar cometer algum crime, talvez ele nem vai comprar uma faca como essa, talvez ele pegue uma faca na cozinha dele, está muito mais acessível, não tem nem que gastar para ter uma faca com essas características, né? Então essa é a minha ideia com relação ao desarmamento, né? Tipo, ele tem que ser revogado, a sociedade ela tem que ter o direito de se defender, não porque isso vai acabar com a criminalidade, porque isso não vai acabar com a criminalidade.
A única coisa que isso vai mudar é que o cidadão vai ter uma capacidade melhor para poder se defender. Já a criminalidade, para acabar, tem que se mudar muita coisa em muitos sistemas para acabar com a impunidade no Brasil. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe, fiquem à vontade para debater aí embaixo. Pirula, um abraço para você. Sei que tem muita gente descendo a lenha em você. Boa parte dessas pessoas estão fazendo isso devido àquela discussão que você teve com o Olavo de Carvalho anteriormente, mas eu acho que você está certo em vários pontos, né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, obrigado por assistir e até mais.